Em 1998, eu vivi um dos maiores desafios da minha vida. Deixei o Rio Grande do Sul, trabalho seguro, concurso como professora, meus pais, família, cultura, para assumir o pastorado em uma igreja no norte do Mato Grosso. Num tempo onde não havia internet com facilidade, nenhuma locomoção, eram 3 dias de ônibus para chegar até lá, do Rio Grande do Sul até esse lugar. Foi um tempo de grande desprendimento para assumir esse lugar, esse chamado de Deus para a minha vida. Quero compartilhar com vocês sobre o desprendimento, o desapego de Eliseu como discípulo de Elias. Fique comigo, discipulado na vida. Estamos iniciando um novo módulo. Eliseu, um legado. Eliseu, discípulo de Elias, no módulo 6.4, e hoje o nosso primeiro estudo, que é um coração desprendido e disposto, vai nos mostrar esse desprendimento, esse desapego, e principalmente nosso primeiro estudo hoje, que quero compartilhar com vocês. Então, o nosso texto de 1 Reis 19, e depois Paulo falando de Timóteo, fazendo essa correlação de Timóteo para com Paulo e Eliseu para com Elias, em Filipenses 2, 19 a 23. Vamos lá. Quando Elias lançou o manto sobre Eliseu, em 1 Reis 19, 19, ele estava convidando Eliseu para ser um seguidor, para ser um discípulo. E no mesmo momento, Eliseu deixa uma vida confortável. Por que uma vida confortável? Porque pode-se entender que, já que aqui Eliseu possuía 12 parelhas ou 24 bois, Eliseu vem de uma família próspera. Então, quando ele foi encontrado por Elias, ele estava no campo arando, ele estava arando com sua última parelha, possivelmente no final do dia. Então, é interessante porque antes de seguir Elias, ele diz, deixe-me. Ele já se coloca numa posição de discípulo, deixe-me ir despedir dos meus pais. Então, ele ali já faz todo o processo de dar fim aos animais, transformando eles num grande churrasco, usando os instrumentos do arado para assar essa carne. Mas aqui não há um desrespeito, um abandono para com os pais. É importante que aqui não significa se desfazer dos laços familiares ou do respeito, mas sim se desapegar das tradições e ocupações diárias da família para poder se entregar a esse ministério profético para o qual Elias o estava convidando. Então Elias chamou Eliseu para ser seu discípulo, lançando sua capa sobre ele. Luiz Saião explica, e é bem importante a gente ter isso como referência, que não havia nenhum ritual anterior que aqui Elias estivesse repetindo, que um outro profeta tivesse feito isso de igual maneira, lançando uma capa quando escolhia um sucessor. Então, o professor Saião alerta para a necessidade de reconhecer que em cada tempo bíblico havia um agir específico por cada profeta. Mas existe uma ligação simbólica na palavra de Deus em relação à capa, ao que Elias faz aqui com Eliseu jogando sua capa. Cobrir uma criança com uma capa, um manto, significava entre os hebreus que ela estava sendo adotada. Preste bem atenção. Então, Eliseu se tornou filho de Elias no sentido profético, ou seja, um seguidor pleno. E isso se confirma quando, em 2 Reis 2, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não mais podia vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então é importante perceber aqui que esse manto se refere ao texto de Deuteronômio também, onde
onde se refere que há uma prática no povo de Israel de que quando eu adoto uma criança eu cubro ela com um manto. Elias estava convidando simbolicamente Eliseu para essa relação de pai espiritual, de mentor, de discipulador, de alguém que o acompanharia. Mas então o que significa significa para Elias e significa para Eliseu, esse lançou o seu manto sobre ele. Já falamos dessa característica de ser pai espiritual, de ser discipulador, mas vamos ver um pouquinho mais. Primeiro para Elias, obedecer a Deus. No momento em que Elias está jogando esse manto, Elias obedeceu a Deus no monte diante dos profetas de Baal. Mas aqui Elias está obedecendo a Deus porque Deus orientou Elias a escolher Eliseu como um sucessor. Segundo, significa uma sucessão intencional, e isso é muito importante. Deus não pune Elias tirando dele o ministério. Você quis morrer, agora vou tirar o ministério de você. Ao indicar um sucessor, Deus está potencializando o ministério de Elias. Deus está lhe dando um legado, uma pessoa para Elias investir e a partir de Eliseu dar continuidade a esse ministério profético que Deus tinha dado a Elias. Então, não é uma punição de Deus, vou tirar de ti o ministério e vou dar para Eliseu. Aqui nós vemos, quando acontece esse chamado, há uma intencionalidade de sucessão ministerial. E terceiro, jogar a capa sobre Eliseu significa que Elias assume um novo papel no ministério. Sim, porque até então era ele. Lembra como ele dizia, estou sozinho, e Deus precisa lembrar ele, 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Então era um ministério muito solitário. E agora ele tem que se colocar num lugar de não ser só alguém que é um profeta de Deus, mas também um discipulador. Tendo um sucessor, Elias passa a ser o mentor, o discipulador de Eliseu, assumindo essa paternidade espiritual e permitindo que o futuro profeta tivesse também suas próprias experiências com Deus. Hoje se faz muito necessário esse papel de homens e mulheres que deixam um legado, que intencionalmente pensam em sucessão, mas não uma sucessão de desenvolver competências em outras pessoas ou simplesmente delegar um cargo, uma posição, mas homens e mulheres que têm autoridade espiritual e então se tornam também, assumem esse papel de paternidade espiritual para uma próxima geração. Sucessão é um momento de desapego. Sucessão é um momento de desapego, é um momento de desapego de Elias do ministério, de estar intencionalmente caminhando com Eliseu para a sucessão ministerial. E isso só é possível porque Elias era submisso a Deus. Ele fez isso em obediência a Deus. E com isso Eliseu tem um modelo em Elias de submissão a Deus. Nós precisamos que a geração seguinte à nossa seja uma geração submissa a Deus, porque é uma geração que nos vê submissos a Deus. Das 3 coisas que Deus disse para Elias fazer, uma delas era ungir Eliseu. E só isso foi o que lá no monte, quando Deus fala com Elias por meio do cicio tranquilo e suave, só essa foi que de fato Elias realizou. As outras 2 que Deus ordenou, elas foram cumpridas por seus discípulos, não por ele. Então, o quanto o chamado que Deus tem para nós, querido e querida, é maior do que nós mesmos. Com isso, é preciso que nós nos demos conta de ter pessoas que vão dar continuidade a esse chamado, porque assim, esse chamado é parte do reino, ele não é nosso, ele é parte do reino, o reino é maior do que nós mesmos. Então, nós vamos ter homens e mulheres como um legado em nossa vida, que vão dar continuidade a isso, que nós, como parceiros de Deus, estamos realizando no reino. Não é muito lindo isso? Agora, para Eliseu, o que significou esse lançar a manta? Uma convicção divina de Eliseu quanto ao chamado. Diz Elias para Eliseu, quando ele diz, deixe-me eu me despedir dos meus pais, Elias diz, vá e volte. Você já sabe o que fiz com você. Que lindo! Você já sabe.
Deus já havia trabalhado no coração de Eliseu antes de Elias chegar, pois ele entende quando Elias lança a capa. Assim como Paulo e Barnabé, em Atos 13, Deus diz, separem-me Paulo e Barnabé para. Então, o chamado já estava no coração de Paulo e Barnabé. Agora vem o chamado de Deus que encontra esse eco dentro de Paulo e Barnabé. Como é lindo isso, não é, querido e querida? Como isso é lindo. Como é lindo quando nós podemos ser Elias, discernindo de Deus quem são Eliseus que Deus quer que nós caminhemos, mas antes, Deus mesmo já coloca essa convicção no coração dos Eliseus que Ele quer nos dar. Segundo, significa para Eliseu essa capa como chamado. Elias jogou a sua capa como sinal de chamado. Então, simbolicamente, Eliseu se tornou filho de Elias no sentido profético, ou um seguidor pleno. E a capa como unção. É interessante porque o chamado começa com uma capa, mas também Elias, quando sobe e é levado por Deus aos céus, a capa cai e Eliseu, ao ser separado de Elias, rasgou a sua capa e passou a usar a capa de Elias, numa clara demonstração de perpetuidade profética de Elias na vida de Eliseu. Essa decisão facilitou o reconhecimento de Eliseu pela comunidade de profetas de Jericó. E também porque, com essa capa, simbolicamente, usando a capa, as águas do Jordão se separam. E aí eles dizem, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E se prostraram reconhecendo a autoridade profética de Eliseu. Então ele pôde começar muito bem o ministério dele agora sem o seu Eliseu na frente dele. Olha que lindo esse processo, não é, meu querido e minha querida? Que lindo esse processo de cada um de nós ter um Eliseu que nos prepara para o nosso tempo de seguirmos, sem termos um Eliseu à nossa frente, mas para o nosso caminho, para o nosso chamado, para aquilo que Deus quer que realizemos. Então nós podemos ter um tempo de nossa vida caminhando com o Elias, no ministério deste Elias, até que Deus nos diz, agora segue você em seu ministério. É muito interessante que, biblicamente, nós vimos essa continuidade, esse processo aqui de sucessão. Mas, para isso, é vital. Isso que Eliseu viveu, esse desapego, esse querer estar com Elias, esse abrir mão. Que expressão bonita de alguém que, de fato, quer crescer, que tem uma convicção divina do seu chamado. E o texto também nos traz Filipenses 2 e algumas características de Eliseu como discípulo de Elias e Timóteo como discípulo de Paulo que eu quero destacar a partir de Reis, o livro de Reis e também a partir de Filipenses 2. Alinhamento de visão, primeira característica de um discípulo com seu discipulador. Alinhamento de visão, nós vemos isso em Timóteo com Paulo. Paulo diz, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. E nós vemos isso em Eliseu, dizendo, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Segundo, compromisso com sua chamada. Paulo diz para Timóteo e que se preocupe tão sinceramente por vocês. E esse compromisso nós vemos também em Eliseu, quantos profetas, como aumentou o ministério profético de ter novos profetas se levantando na escola de profetas, com essa caminhada de Eliseu com Elias. 3, centrado em Cristo e a base da fé a partir do Evangelho de Cristo. Nós vemos isso quando Paulo diz todos os outros buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Paulo diz que Timóteo busca os interesses de Jesus Cristo. Ele é centrado em Cristo e, pois, serviu ao Evangelho. E nós vemos isso em Eliseu, porque Deus se torna real para Eliseu, porque é um Deus real para Elias. Elias possibilita que Eliseu tenha experiências junto com ele. Nós vemos isso quando ele veio confrontar a Acabe, quando esse toma a vinha de Nabote. Nós vemos isso quando o juízo que Elias anuncia para Acabe é a palavra do Senhor. E certamente quando Eliseu ouve, assim diz o Senhor, ele entendia que o ministério e a vida do profeta era um resultado de ouvir a Deus. Então ele tinha ali um modelo de ter experiências com Deus e o ministério dele profético fluir da sua relação com Deus. E nós temos isso ali em Paulo como um modelo de ser alguém centrado em Cristo e Timóteo sendo centrado em Cristo porque tem esse modelo em Paulo.
E quarta característica que se percebe de um discípulo em relação ao discipulador é um discípulo com uma vida transformada, e não somente com um discurso teológico ou lindas estratégias para fazer uma igreja crescer. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Quinta característica, sabe trabalhar em parceria, sabe trabalhar junto. Paulo diz, junto comigo. Eliseu também era fiel a Elias, porque ele reconhecia em Elias a autoridade de Deus. Se queremos que pessoas ouçam nossa voz, elas precisam saber e reconhecer que nós somos homens e mulheres que ouvem a voz de Deus em primeiro lugar, porque é isso que nos dá autoridade. E sexta característica, uma relação de amor de discípulo e discipulador. Paulo diz como um filho trabalha ao lado do pai. Que lindo, não é? Nós temos pessoas que trabalham ao nosso lado, pessoas que trabalham ao meu lado, como ao lado de uma mãe, como ao lado de um pai. Uma relação de paternidade espiritual. E essas pessoas vão crescendo. E falando de Eliseu, o impacto de Elias na vida de Eliseu acontece porque Eliseu tem um modelo para seguir, mas também porque Eliseu tem uma alta convicção, um alto compromisso em ser um discípulo de Elias. Se um discípulo não quer ser, de fato, um discípulo, o melhor discipulador não vai resolver. E sétima característica, se deixa enviar. Característica de um discípulo desprendido, se deixa enviar, fazendo parte de um projeto maior do que ele mesmo. Paulo diz, portanto, este é quem espero enviar. Querido e querida, Deus quer nos enviar e nos dar pais e mães espirituais, pessoas, discipuladores para caminhar conosco. Seja num discipulado mútuo, num microgrupo, seja num outro tipo de discipulado, mas nós precisamos de homens e mulheres que nos ajudam a ouvir a voz de Deus e que têm autoridade sobre a nossa vida, autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida, mas que também nos enviam. E 8, sabe esperar a hora certa. Porque Paulo vai dizer ali para Timóteo, tão logo eu saiba como vai ficar a situação. Então ele vai enviar. E Timóteo precisou esperar. Eliseu recebe a chamada, mas ele aguarda a unção que recebe quando Elias sobe aos céus. A hora certa. Quando nós podemos alavancar pessoas que caminham conosco, sendo nós Elias, mas também sendo Eliseu na vida de Elias, nós sabemos a hora certa de dizermos, agora vamos começar uma nova iniciativa ou um ministério, dando continuidade de alguma outra forma. Querido e querida, do que você precisa abrir mão para ser um bom discípulo, uma boa discípula? Deus lhe abençoe.